Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá. Profissionais da enfermagem enfrentam resistência à efetivação do piso salarial, após o Supremo Tribunal Federal, STF, liberar, no último dia 15, o pagamento. O argumento de entidades de empregadores e municípios é falta de recursos, o que, consequentemente, geraria desemprego para o segmento profissional. Especialistas, entretanto, descartam a ligação entre conquistas salariais e a extinção de ocupações. A economista Marilane Teixeira, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, ligado ao Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, afirma que o estabelecimento de pisos salariais traz avanços notórios, já que leva à valorização das ocupações e melhora os rendimentos do trabalho. A gente chegou, tanto no caso do piso da enfermagem como em outras categorias, a um determinado patamar em relação ao que é um valor, um preço justo, pela força de trabalho, a partir de um reconhecimento de que é um trabalho essencial e necessário. No caso da enfermagem, ficou muito evidente na pandemia, as pessoas foram fundamentais e foram os profissionais que mais perderam suas vidas, justamente cuidando da vida das outras pessoas, avaliou. A liberação do pagamento foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Contudo, o ministro entendeu que estados e municípios devem pagar o piso nacional da enfermagem nos limites dos valores que receberem do governo federal. Para profissionais da iniciativa privada, está prevista a possibilidade de negociação coletiva. A decisão do ministro foi proferida após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de crédito especial de 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso. A medida foi publicada na sexta-feira, 12, Dia Internacional da Enfermagem. Historicamente, os empregadores tendem a resistir em relação ao pagamento de um piso salarial mínimo. Essa pressão por parte dos empregadores é histórica. Estamos falando de relação do capital e trabalho, então tudo que implica em melhora do ponto de vista da remuneração salarial sempre vai encontrar uma certa resistência do outro lado no sentido de cumprir com as condições, disse. As categorias mais organizadas, mais estruturadas foram, na verdade, as que mais inovaram nesse sentido, porque como elas tinham mais poder de força de negociação, elas foram impondo também os pisos salariais com valores relativamente superiores ao que é praticado em termos de salário mínimo, disse, acrescentando que o mínimo é referência importante sobretudo para as categorias que não são tão organizadas. A pesquisadora destaca que há categorias formadas predominantemente por mulheres, como é o caso da enfermagem, o que leva a maior dificuldade no reconhecimento social do valor e da função dessas profissões. É uma ideia de que enfermeira é cuidadora, então é uma função que as mulheres já nascem sabendo e não precisam de muita capacitação para realizar uma coisa que é inata. Então, por que pagar salários altos por um trabalho que elas já nasceram sabendo fazer? Mas não é verdade, é uma área fundamental, acrescentou. Desemprego. A pesquisadora afirmou ainda que não há evidência de que a conquista de pisos salariais leve ao desemprego, à extinção ou à redução de demanda por determinado tipo de ocupação. Isso é uma pressão de quem obviamente resiste, sempre resistiu a qualquer avanço em termos de direito, porque não é só no piso, também se manifesta em outros direitos. Toda vez que você avança num determinado direito, sempre tem a pressão de que isso vai gerar desemprego, disse. Segundo ela, o que vai determinar a geração de desemprego em uma categoria é a avaliação de que determinada ocupação perdeu o sentido do ponto de vista social e, portanto, foi se ressignificando e sendo criadas outras funções com trabalhos similares que possam substituí-la. Depende da demanda e não necessariamente da remuneração, afirmou. Valor. O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, é de R$ 4.750, conforme definido pela Lei nº 14.434. Técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor, R$ 3.325, e auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%, R$ 2.375. O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado.
Dados do Conselho Federal de Enfermagem contabilizam mais de 2,8 milhões de profissionais do setor no país, incluindo 693,4 mil enfermeiros, 450 mil auxiliares de enfermagem e 1,66 milhão de técnicos de enfermagem, além de cerca de 60 mil parteiras. Empregadores. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, avalia que a medida é uma ilusão. Em nota, a entidade afirmou que o valor sancionado não paga 1/3 do piso dos profissionais de saúde que atuam nos municípios. Além disso, trata-se de recurso somente para 2023, não permanente para uma despesa continuada. Não traz regulamentação sobre a forma de distribuição e transferência, e é destinado apenas aos profissionais da atenção especializada, ficando de fora os profissionais da atenção básica como aqueles que atendem o Estratégia Saúde da Família. Para continuar assistindo os vídeos do canal Enfermagem Simplificada, clique nos cards acima e seja redirecionado. Dessa forma, assista mais vídeos aqui do canal.